telespectadores, amigos do programa Ecologia em Ação, simpatizantes da natureza, daqueles que gostam da qualidade de vida, daqueles que gostam de um banho bem demorado, de uma água geladinha na geladeira. Enfim, o programa de hoje eu vou dedicar aos paulistanos e aos moradores do Centro-Sul que há mais de 7 meses não sabem o que é uma chuva. É uma tristeza. Pessoas mudando de hábitos radicalmente. Então, o que representa esta falta de água numa residência? Você abre a torneira e não tem água. Você tem uma caixa d'água que é muito pequena. Quando chega a água da madrugada, ou quando o racionamento deixa de existir naquele determinado bairro, você não tem capacidade de armazenamento de água. Isso também acontece em Joinville. Nós tivemos uma falta de água no bairro Floresta na última semana. Durante 5 dias não chegou água. E aqueles moradores que têm uma boa capacidade de reserva, de guarda de água, essas pessoas nem sentiram, nem tomaram conhecimento de que houve uma pequena falta de água. Mas aqueles com caixas d'água muito pequenas, realmente, no segundo dia já não tinham mais para onde apelar. Então, quando você não tem água, você tem problemas com banho. Como é que você vai tomar banho? Vai de caneca? Não sai água do chuveiro? E é complicado. Então você tem gente que compra uma bobona de água de 10, 20 litros e toma banho de canequinha, com pano molhado. Nada de correr água. Pouco sabonete, porque se usar muito sabonete, como é que vai tirar o sabonete? É complicado isso aí. Então o cara fica em estresse. Puxa, eu queria tomar um banho hoje gostoso, mas não tenho. Aonde é que eu vou? Na casa do meu vizinho também não tem. No outro bairro onde moram meus parentes também não tem água. É tudo igual. Noutra cidade também não tem água. E o pior é você liga a televisão na esperança de ter uma boa notícia de que uma chuva copiosa vai abastecer novamente as represas, as caixas d'água, os sistemas de tratamento. Não vai acontecer nada. E não tem previsão. Os meteorologistas estão desesperados. Eles não têm mais aquela certeza de dar notícia de que vem água. As causas, o programa já mostrou, já divulgou as causas dessa falta de água no Centro-Sul. Mas então vamos continuar com a falta de água dentro da residência, da tua casa, da casa dos teus filhos, da casa dos teus amigos. Cozinha sem água, louça suja amontoada em cima das pias, das mesas, cheiro ruim, cheiro de comida azeda, mosca, começa a acumular mosca, não tem água para lavar, o rato começa a aparecer, barata. Falta de higiene traz toda essa nova fauna para dentro da tua cozinha. Então a cozinha fica em um estado de lástima. Mau cheiro. E a roupa para lavar? Uma máquina de lavar roupa, essas modernas são bastante econômicas. Mas as antigas ainda, para lavar uma batelada de roupa de 10 quilos, 15 quilos, você gasta tranquilamente uns 20 litros. É água que lavou, vai embora. Depois vem a enxaguar. Tem máquina que enxaga 2 vezes. Tem máquina hoje automática que você regula para consumo mínimo de água. Tem máquina que lava a roupa com 5 litros.
pequenas. Mas a roupa fica assim, mal lavada, inclusive. E roupa mal lavada também fica mal cheirosa. Se usar muito produto químico na roupa, realmente precisa ter mais água para dar aquelas enxaguadas. Então, lavar pratos também, já falei, é complicado. A limpeza da cozinha, o chão também fica complicado. Quando você sai da tua casa, que você vai para o teu jardim, você fica chorando, que as plantas amarelas estão morrendo. Você não tem água para você não tem água para tomar banho. Você tem que dividir a tua água com os teus cachorros, com os teus gatos, com os teus animais. E se você tem tanques de peixe, você também tem que pensar em que eles vão morrer também. Não tem substituição dessa água. E as tuas verduras não crescem mais. E as folhas das árvores começam a cair. O teu jardim, teus gramados vão secando. E você fica desesperado também. Quando virá uma trovoada copiosa que possa novamente encharcar o terreno, molhar as plantas, lavar as folhas da poeira que ficou acumulada durante meses. Complicado. Quando não chove, você tem no teu quintal pedrisco, brita, e você tem cachorro, tranquilamente debaixo do pedrisco tem poeira. E sabe o que tem nessa poeira? Pulgas e filhotes de pulgas. Não tem como controlar isso aí. É a água que controla. Choveu, chove, umidade, a pulga some. Não tendo água, a pulga ataca. Então a tua horta está seca, você não tem como molhá-la. Os teus canteiros com flores também não tem mais flores. E as árvores maiores começam também a perder a folhagem. Não porque é natural, é porque a falta de água faz com que as folhas também se desprendam dos galhos. É uma defesa do próprio vegetal. Por que eu vou manter uma folha lá evaporando água, eu pelas raízes chupando, se essa água eu vou necessitar? Então ela começa a soltar as folhas. A decaída de folha. Então aqueles que tiverem, por exemplo, tanques com peixes nativos, para criar de vez em quando tem um peixinho na mesa. Tem pessoas que têm outros animais em casa, como tartarugas, jacarés, como eu já tive. Tudo depende de água. E a tua piscina. Você já pensou numa estiagem de 6 meses, como estão passando os paulistanos, mineiros, baianos? A água da piscina parou de funcionar, parou de ser tratada. Ela passou a ser utilizada para lavar roupa, para usar nos sanitários. Então a piscina, quem tem piscina, logicamente tem uma reserva de água. Não é água potável, mas tem outras utilidades. Até para tomar banho ela serve. Banho de caneca. Então aí que você tiver uma piscina, você tem que cobri-la com uma lona plástica, protegê-la da poeira, dos insetos e das folhas que caem, para que você reserve aquela água com qualidade melhor, por mais tempo. Então isso é bastante complicado. Nós não estamos acostumados, nós não temos educação para estiagem, nós não temos a prática de economizar água, nós não temos a educação. Não se ensina isso na escola. No Nordeste, sim.
Mas os professores no oeste catarinense já há alguns anos estão ensinando a economizar água. É uma situação anormal que passará a ser mais frequente a cada ano que passa. E como resolver esse problema da falta de água? Existem inúmeras maneiras de você conseguir preservar a água na tua casa. Então, reduzir o consumo é a primeira medida que você tem que fazer. Fiscalizar o uso da água pelos moradores da casa. Colocar relógio no banheiro para controlar o banho. Banho de meio minuto, banho de 1 minuto, banho de 4 litros, no máximo. Tem que fazer. Se houve um anúncio de estiagem, que essa estiagem vai demorar meses, você tem que começar cedo a economizar água. Todo mundo tem que fazer isso. Você também pode, além de reduzir o consumo, verificar também torneiras que vazam, caixas d'água de sanitário também vazam bastante. Você pode fazer um projeto de captação de água da chuva e os teus telhados ficam preparados para captar essa água, não cai mais água, não rola mais água em cima do teu terreno, ela entra toda nas cisternas, nos reservatórios, nas caixas d'água. Hoje é muito barato uma caixa d'água de fibra, de plástico. E você pode, com pouco gasto, fazer um armazenamento de 10, 15, 20 metros cúbicos. E esses metros cúbicos, se você tiver 10 metros cúbicos, você tem água para um mês. Para água de lavar roupa, para lavar louça, para tomar banho. Nem precisa fazer muita economia. 10 cúbicos, são 10 caixas d'água de 1.000 litros. Para um mês. A minha conta de água para mim e para minha mulher, são 6, 7, 8 cúbicos ao mês, para 2 pessoas. Nós não esbanjamos. Então, você tem que prever, se o teu período de seca, de estiagem, é de 2 ou 3 meses, ou você não sabe o que vai acontecer com o clima na tua região, que sempre choveu muito e não chove mais tanto, você pode fazer as contas. Se você tiver 40 metros cúbicos de água armazenada, você tem água para 4 meses para 2 pessoas. Ou 2 meses para 4 pessoas. É tudo uma questão de matemática. E como não chove mais muito, as chuvas são muito concentradas, você terá que fazer umas contas, usar matemática. Mas eu vou voltar a esse mesmo tema no segundo bloco. Agora é que eu já estou retornando. Retornando nesse segundo segmento do programa Ecologia em Ação, principalmente para os que estão chegando agora, nós estamos hoje tratando da escassez de água nas residências. Na nossa região aqui, a região que chovia muito e chove pouco. Então, estávamos falando em como armazenar a água, como fazer a captação da água da chuva. É um projeto simples, existem alguns especialistas que têm essa prática, já têm essa habilidade, essa qualificação de engenheiro, projetor de sistemas de captação de água da chuva. Não é caro, muito barato. E esse reaproveitamento da água da chuva, ela tem uma série de
procedimento, de tecnologia simples, nada sofisticado. Aqueles que sofisticam muito é que vão cobrar muito caro de você. É muito simples, muito barato. Algumas modificações você vai ter que fazer no teu sistema de captação, nos teus telhados, colocar, quanto mais alto o reservatório da água captada, da chuva, mais pressão você tem na canalização na hora de usar. Você pode, com a água da chuva captada numa altitude um pouco mais elevada, você pode, com uma canalização provisória, mangueira, abastecer as caixas d'água dos teus sanitários. Porque o grande consumo de água, 60% consumo de água numa residência, é a água da descarga. Você usa o sanitário, puxa a descarga. E isso vai muita água. Então, como você pode reaproveitar essas águas da chuva, você também pode reaproveitar as águas da máquina de lavar roupa. São 10 litros, 15 litros. Só que você não pode jogar essa água da máquina de lavar roupa no sistema de esgotamento sanitário. Você tem que ter uma derivação, uma alternativa, se tua casa tiver alguns desníveis, melhor. Então, esta água da máquina de lavar roupa, como a água do banheiro, do chuveiro, podem ser desviadas para outros fins. Você pode usar essa água da roupa lavada, do chuveiro, nos sanitários. Então, você faz uma adequação, uma adaptação no teu sistema de água, de distribuição de água, de bombeamento, inclusive, para atender essa necessidade. E você economiza muita água, bastante. As águas das pias também, só que nesse caso vai muita gordura. Mas essa água da pia, ela poderá ser utilizada para molhar o gramado. Lógico que tem que separar a gordura, tem que ter um decantador, tem que ter um separador de gordura, porque a gordura da água da pia, ela mata o gramado. Ela queima, a gordura queima. Então tem que ter algum cuidado no uso dessas águas. Não dá para usar a água da pia, não dá para usar para lavar piso, tem gordura. Tem arroz, tem macarrão, tem pedaço de carne. Então tem que ter um filtro, um decantador, um separador, para que se possa usar para irrigação essa água das pias da cozinha. Você também pode usar essas águas servidas, como já falei, nos sanitários. Aí tem que fazer à mão mesmo. Porque muitas vezes você não tem uma tubulação especial para alternar o uso. Com regador, com balde, você joga dentro do sanitário. Armazenou água da máquina de lavar roupa num tanque, um declive, você vai lá no teu banheiro e vai fazer essa substituição do que foi deixado dentro do vaso com o regador, um balde. E há também um novo sanitário hoje, o sanitário seco. Quando você não tem água para tirar fezes, urina do vaso sanitário, você faz o uso de um sanitário seco. Parece piada, parece um absurdo, mas em São Paulo o pessoal está fazendo isso. Cagam dentro de um saco plástico. Fecha o saco plástico e manda pelo caminhão do lixo. Urinam dentro do saco plástico ou dentro de vasilhames. E usam essa urina como adubação do jardim, misturado com a água da máquina de lavar roupa. É fertilizante. Em períodos de guerra, como é esse que está passando em São Paulo, a guerra pela preservação da água, onde todo mundo fica atingido, ricos, pobres, moradores de rua, todo mundo fica atingido por essa escassez, é vítima da escassez.
Então, esse sanitário seco, ele, em muitos lugares, é utilizado. Não se fala abertamente, mas se faz. Imagine, em São Paulo deve estar acontecendo muito isso, e estão fazendo isso. Agora tem outras pessoas que têm jardins, têm tanques com peixes. Esses animais, sem a renovação das águas, da chuva, os peixes vão morrer. Infelizmente. Não tendo água na caixa, da água de chuva, você não tem como abastecer esses tanques, essa renovação de água. E é perdido. Mas, desse momento em diante, aqueles tanques onde tinha peixe também é um reservatório de água para você usar numa emergência. Como já falei também na água da piscina, você passa a ter um grande reservatório. 30, 40 metros cúbicos, 50 metros cúbicos. Às vezes são piscinas maiores. Quanto mais o cara tem, maior é a piscina, maior é a extravagância, maior é o consumo de água. Mas quando não tem água, aí esses caras que têm piscina grande, realmente eles têm um depósito, um reservatório maior. E outra recomendação que você faz é que você permanentemente vigie as torneiras. Tem torneiras que gotejam, tem torneiras que correm a água, tem torneiras que foram esquecidas abertas. Principalmente pessoas idosas deixam a torneira aberta, não escutam que a água está correndo e vão embora. Esse é o grande perigo de se perder toda a água armazenada muitas vezes. Então, a vigilância tem que ser permanente. Tem caixas d'água, de reservatório de água de sanitários, de privadas, onde as válvulas não funcionam bem e fica vazando o tempo todo. É uma saída, um escape na surdina, às escondidas. Então, tem que ter olho clínico para ver onde é que estão os vazamentos. Quando você tem plantas, você molha essas plantas com água da chuva ou água da máquina de lavar roupa, você, de preferência, coloque um anteparo embaixo, um tipo de um pires, um vasilhame, que quando a água acabar de passar pelo solo, ela fica armazenada ali dentro do prato, de suporte do vaso. Isso é uma economia grande de água também. A planta não precisa ser toda hora irrigada. Então, a grande extravagância de água de irrigação de vasos é esse escape da água. A terra está seca e você joga a água, ela passa e não umedece o vaso. Você perde essa água se não tiver um anteparo. Você espera a água correr, pega a água do anteparo e volta novamente a irrigar e coloca o anteparo novamente embaixo. Salvou a água. Se você tem a noção do que é a falta de água, você também deve ter a noção da vantagem de árvores no entorno da tua residência. Essa sombra evita a evaporação da água. No momento que o ar começar a baixar a umidade para 30%, para 10%, para 15%, para 20%, o ar chupa, ele suga do solo, chupa das plantas a água e leva para a atmosfera. É impressionante a falta de informação que o ser humano tem em relação a esses mecanismos da atmosfera. De um mês para o outro muda totalmente o cenário. E nós estamos em mudanças climáticas. Esses cenários realmente são complicados. Agora, vocês já imaginaram a falta de água numa indústria, numa fábrica de bebidas, por exemplo? Quanta água é utilizada para lavar vasilhame? Para fazer as soluções das bebidas? Milhões, bilhões de litros. E se não tem água, essa empresa, logicamente, tem algumas alternativas, que seria a água do subsolo, água do lençol freático, poços profundos, água de aquífero,
Mas essas fontes também vão secando. A atmosfera vai buscar água lá das profundezas, ela chupa. É uma pressão negativa que puxa essa umidade toda para fora do solo. Racha todo o solo. O solo vai baixando, o nível do solo vai baixando. À medida que a água vai evaporando, o solo vai baixando. São situações gravíssimas e que, se nós não tivermos essa consciência e esse preparo da cabeça de cada um, nós vamos sofrer muito na hora de uma estiagem, muito na hora de uma falta de água. Será que o povo de São Paulo vai ter que ser retirado de lá, se não chover novamente mais 6 meses? São os retirantes do estado de São Paulo. Vão para onde? Vão para o Nordeste? Então, na indústria de conservas, por exemplo, quanta água é usada na conserva? Dentro da conserva tem água. Lavar as verduras, lavar o pepino, lavar o chuchu, lavar a cenoura, tem quantidades enormes de água. Nos packing house, por exemplo, de maçã, tudo é feito com água para a maçã chegar num ponto de ir para o frigorífico. É uma quantidade enorme de água. As indústrias de pescado, então, são campeãs também no uso de água. As indústrias de alimentos, os matadouros, os frigoríficos. Água, 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 água. A indústria de galvanoplastia usa água o tempo todo também. As fundições, as metalúrgicas. E o maior consumidor de água ainda é a agricultura. A agricultura no Brasil, ela pega da água disponível mais de 60%. É uma barbaridade. A pecuária também precisa de água, a piscicultura também precisa de muita água, mas são assim temas que eu pretendo discutir com vocês e vou já me despedindo porque o meu tempo encerrou no Ecologia em Ação. É um programa muito triste, é um programa de chamamento de alerta, é um programa de conscientização para quando a água faltar. Até o próximo programa Ecologia em Ação.